Tem um dos pontos, a gente vai entrar agora na questão eleitoral, e eu vou falar de Minas Gerais, mas antes de São Paulo, né? Porque o presidente Lula disse que tanto Haddad quanto Alckmin, quanto Simone Tebet, né? Haddad, ministro da Fazenda, Alckmin, vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, e Simone Tebet, ministra do Planejamento, eles têm um papel a cumprir nas eleições. E ele falou bem claro, Haddad e Alckmin têm um papel a cumprir nas eleições de São Paulo, sem dizer exatamente quais. Lembrando a todos e todas que tanto Haddad quanto Alckmin não têm se mostrado com vontade de vir disputar qualquer eleição em São Paulo. A gente até entrevistou o ministro Fernando Haddad aqui na semana passada e falou, ministro, o presidente Lula pediu, né, para o senhor disputar eleições. E ele falou, não, eu não. E ele falou que não queria, e está tentando convencer o Lula de que ele que não quer, etc. e tal. Ele não falou, o presidente Lula não falou quais papéis cada um dos três deveriam desempenhar, mas também, tanto o Alckmin, que é vice-presidente, o Alckmin prefere, né, ao que tudo indica, permanecer na chapa presidencial. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, né, em número de eleitores, né? Você tem, mesmo uma pessoa que perca a eleição em São Paulo, como a Haddad perdeu para Tarcísio de Freitas em 2022, pode carregar 8, 9 milhões de votos para a contagem nacional, ajudando o presidente Lula a se reeleger. Daí a importância de ter nomes fortes, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, que são os dois estados mais populosos da União. E aí aparece o nome de pessoas que têm o recall. Tanto Alckmin, que é um nome com trânsito no conservadorismo, inclusive de uma ala do conservadorismo, não a ala bolsonarista, é claro, já foi governador aqui muitas vezes, quanto o próprio Fernando Haddad, que também tem um recall amplo, já foi candidato a governo de São Paulo, já foi candidato à presidência da República, foi ministro da Fazenda, ou mesmo Simone Tebet, que teria uma entrada maior com determinados públicos, não apenas mulheres e o agronegócio, mas também em outros públicos ligados à classe média. Josias, o que o Lula, na verdade, colocou é que, ele quer os três fazendo aqui, mas pelo menos se tratando de Haddad e Alckmin, os dois não querem, né? O que me pareceu mais relevante nesse trecho da entrevista, Sakamoto, foi que o Lula jogou o Geraldo Alckmin na frigideira e acomodou a vaga de vice na chapa de 2026 no balcão das composições políticas. Até aqui cochichava-se nos bastidores que o Lula ainda não tinha definido o que fazer com o Alckmin, se o manteria na chapa, se o empurraria para a disputa em São Paulo. Agora fica claro que o Lula não exclui a hipótese de encaminhar o Haddad para uma disputa em São Paulo, seja uma disputa pelo governo de São Paulo, seja a disputa por uma vaga de senador. E aí utilizaria a vaga de vice para composições políticas. Ele precisa aumentar o seu tempo de televisão. Dizia-se que procuraria o MDB, que tem muitas dificuldades. O MDB em São Paulo, por exemplo, está fechado com o Tarcísio de Freitas, mas isso pode adquirir uma certa lógica, pelo menos a lógica imaginada pelo Lula. Se ele cria problemas para a composição da chapa do Tarcísio de Freitas, atraindo para o seu palanque o MDB, isso para ele é um duplo benefício, né? Ele vai aumentar o tempo de televisão e criar problemas para o adversário dele em São Paulo. E fica também entendido que aquela conversa do Haddad, de que ainda não está decidido o que ele vai fazer e tal, é uma conversa séria, porque se já tivesse definido, o Haddad vai ser o candidato do PT em São Paulo, o Lula teria dito, né? E o Haddad disse, a declaração mais recente dele sobre a hipótese de disputar ou não o governo de São Paulo foi a de que ele ainda não estava convencido, teria uma outra conversa com o Lula e, a partir dessa conversa, se verificaria quem vai convencer quem. Se ele convence o Lula de que a sua candidatura não é a melhor alternativa, ou se o Lula o convence a medir forças novamente com o Tarcísio de Freitas, ele que foi derrotado pelo Tarcísio em 2022. Né? Então, me chamou muita atenção essa revelação feita pelo próprio Lula de que ele ainda não decidiu o que vai fazer com o Geraldo Alckmin. Entrevistávamos aqui, você estava na entrevista,
Sakamoto, o presidente do PT, o Edinho Silva, perguntei a ele, né, se estava definido que o Alckmin seria candidato a vice, e ele disse: o Alckmin vai ser o que ele quiser. E realçou o papel que o Alckmin teve como vice-presidente e como ministro da Indústria na negociação do tarifaço com o governo americano, né? Agora, o que se verifica aqui é que não é bem assim. O Alckmin não vai ser o que bem entender, né? Há uma dúvida do Lula em relação ao melhor papel a ser executado pelo Alckmin. Isso foi o que mais me chamou a atenção, porque dava-se de barato que a posição do Alckmin estava segura. O PSB, que é o partido do Alckmin, dizia isso, né? E agora o que se verifica é que não é bem assim e que o Alckmin foi para a frigideira. E eu digo frigideira porque o Lula e o Haddad e o próprio Alckmin reconhecem que a eleição em São Paulo, agora em 2026, será uma disputa dura de roer, não será uma disputa trivial, né? As pesquisas mostram que o Tarcísio ainda é o nome mais bem posto e a reeleição é vista como algo provável, então será uma disputa difícil e o Lula não exclui a hipótese de jogar o Alckmin nesse caldeirão aí, nessa frigideira. A gente está terminando a nossa transmissão de hoje, em breve, mas eu gostaria de mostrar tanto a fala do Lula com relação ao Alckmin, Tebet, Haddad, quanto a fala do Lula com relação ao Pacheco em Minas Gerais. Sabe, Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a alma mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. Mas veja, eu acho que nós temos algumas alternativas importantes. E eu quero dizer aqui alto e bom som. Eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso. Então, veja, nós vamos ter uma grande participação eleitoral, nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, e nós vamos ter que fazer um jogo político que nós temos que fazer. Tá? Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. Josias, a gente tem 1 minuto e meio para finalizar, né, porque vamos ter que entregar o programa, mas eu queria que você comentasse a declaração do Lula a respeito do Pacheco. Minas, que é um estado populoso, segundo maior estado, normalmente quem ganha em Minas ganha no restante do Brasil, porque ele é um pequeno microcosmo do restante do Brasil, é o nosso Ohio, né, nos Estados Unidos. E a oposição também está preocupada com Minas, tanto é que tem gente sugerindo lançar o próprio Nicolas Ferreira governador, né? O Lula reconhece que está com problemas nos 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, né? São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, ele menciona uma tríade, né? Alckmin, Haddad e Simone Tebet. Ele precisa lá de um bom candidato ao governo do Estado e de 2 candidatos ao Senado. Ele menciona esses 3 nomes, né? E em Minas Gerais, ele fala no Rodrigo Pacheco, que há muito tempo cobiçado por ele como candidato ao governo de Minas Gerais. O Pacheco vinha resistindo, mas o próprio PSD, que é o partido do Pacheco, desistiu dele. O Lula diz que não desistiu, mas o Gilberto Kassab parece ter desistido. O Kassab fez lá uma composição com o Romeu Zema, enfiou ali um vice, atraiu o vice do Romeu Zema para os quadros do PSD e já não contempla o Rodrigo Pacheco nos seus planos. Mas o Pacheco, pelo que soube, está pensando em trocar de partido, eventualmente União Brasil, e já não exclui a hipótese de ser candidato ao governo de Minas Gerais, até porque não lhe sobrou nada. Ou ele faz isso, ou ele volta a advogar, porque queria ser ministro do Supremo, não conseguiu, porque o Lula indicou outra pessoa, o Jorge Messias, o advogado-geral da União, e agora ele está diante desse dilema. Permanece na política ou vai para a advocacia? E o que soube é que ele está cogitando aceitar esse assédio do Lula, e pode ser que ele seja candidato. O Lula aparentemente está apostando nisso. E nada impede, inclusive, que na negociação entre o fato de que se ele perder a eleição em Minas e Lula for reeleito, o próximo indicado ao Supremo pode ser, inclusive, ele, né?